a sua Bíblia, nesse espírito de adoração a Deus, no livro do profeta Oséias, capítulo 5, verso 15, e capítulo 6, 1 a 3. Oséias está depois de Daniel. Se você achar Daniel aí na sua Bíblia, logo a seguir vem o profeta Oséias, é o primeiro dos profetas menores. Oséias, se tem alguma criança ainda de 4 a 11 anos, né, as professoras eu creio que já saíram. Oséias capítulo 5, verso 15, capítulo 6, de 1 a 3, diz a palavra do Senhor: todos acharam? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Senhor Jesus, que o meu coração seja terra boa para receber a tua palavra, e que nada venha roubá-la, mas que ela produza vida e transformação, para a glória de Jesus. Amém? Pode assentar-se, querido. O conhecimento que produz vida. Eu gostaria que você estivesse bem atento aqui comigo, não se distraia com coisa alguma aí do seu lado, tá bom? Procure estar bem focado aqui. O conhecimento que produz vida. O texto de Oséias é muito lindo, e particularmente os versos 1 a 3 do capítulo 6, é bem conhecido dos leitores da Bíblia. Mas se começarmos a ler do versículo 1 do capítulo 6, nós pensaremos que a iniciativa de buscar ao Senhor e conhecê-lo parte do povo. Quando começamos do versículo 1, parece que o povo de Israel está dizendo: vinde, vamos voltar e vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Parece ser isso. Porém, quando nós olhamos no último versículo do capítulo 5, que é o versículo 15, nós veremos que não é o povo quem está dizendo isso, e sim que é o Senhor quem está conjecturando. O que é conjecturar? É presumindo, é prevendo que isso aconteceria. E essa presunção se dá porque o Senhor, olha bem, preste atenção, porque o Senhor os deixaria sem o seu amparo. Então, angustiado, o povo lhe buscaria. Essa é a conjectura, essa é a presunção, a previsão de Deus. Eu vou deixar vocês, vou me afastar, então vocês vão sentir a minha falta, então vocês vão entender que precisam de mim para a cura de vocês, então vocês dirão: vinde, vamos buscar ao Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele vai sarar. O verso 15 do capítulo 5 nos ensina 2 grandes verdades muito importantes. A primeira dela é que Deus espera que o busquemos. Ele diz: voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus quer ser buscado, Deus quer ser encontrado. O fato é que o ser humano tem uma inclinação para buscar a Deus em último lugar sempre.
depois de fazer muitas tentativas, em muitos ou em todos os lugares, de repente ele diz assim: bom, agora que não tem mais jeito, acho que eu vou buscar Deus, né? É assim ou não é? Quantos de nós, mesmo inconscientemente, quando estamos atravessando por momentos difíceis, mesmo sabendo que Deus é o Deus que tem a solução, muitas vezes a gente faz isso, a gente busca a solução em outros lugares, e quando você não tem mais uma saída, você diz: eu acho que eu vou buscar o Senhor. Quando deveria ser sempre a primeira coisa a se fazer. Mas a gente não faz isso, o ser humano não faz isso. Então Deus espera que o busquemos. Ele tem este desejo dessa nossa busca por Ele, isso é fato. E a segunda verdade importante desse versículo 15 do capítulo 5, é que o que leva o ser humano a buscar e a voltar-se para Deus é o arrependimento. Somente o arrependimento faz com que o homem, o ser humano, se volte para Deus, até que se reconheçam culpados. Então cedo me buscarão dizendo: vinde, tornemos para o Senhor. Ou seja, é o arrependimento, até que eu reconheça que eu sou culpado, que eu estou errado e que eu preciso da misericórdia de Deus. Escute bem o que eu vou dizer para você. Todos vocês certamente já leram ou ouviram a parábola do pródigo. Lucas capítulo 15, muito conhecido. Porém, é importante lembrar duas coisas a respeito da parábola que eu quero citar aqui. A primeira delas é que o que levou o pródigo a voltar para casa foi a sua condição miserável. Não foi o seu amor pelo seu pai. Ele não disse assim: ah, meu paizinho querido está lá e quem sabe sentindo a minha falta. Não. Foi a sua condição miserável. Eu aqui nesse chiqueiro de porcos e o meu pai tem fartura lá. Então não foi o amor, não foi, né, uma atitude altruísta, foi realmente um sentimento de que na casa do pai tinha o que ele não tinha lá. E a segunda coisa foi o seu arrependimento. Ele vai declarar: eu pequei, diz ele, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. O que levou o pródigo a desejar voltar para casa foi esse arrependimento. Somente o verdadeiro arrependimento nos faz voltar para Deus, nos leva a entender que não podemos viver sem o Senhor. Só o verdadeiro arrependimento faz com que a gente entenda isso: não posso viver sem o Senhor. Agora o Senhor, falando através de Oséias, nos revela que o arrependimento leva o ser humano a desejar conhecer a Deus. O que isso significa? Significa que esse arrependimento nos leva para Ele e que o encontramos conforme a nossa busca, e que o nosso desejo de conhecê-lo já tem a certeza de que Ele se dará a conhecer, tão certo como a alva e tão certo como a chuva da primavera. Ou seja, o texto está nos dizendo que o verdadeiro arrependimento sempre nos levará a desejar, conhecer e buscar ao Senhor. E o Senhor, por sua vez, está dizendo que Ele se deixará achar por aqueles que o buscarem. E isto é a graça de Deus. Um Deus que se deixa achar por aqueles que o buscam com um coração arrependido. Por toda a Bíblia, nós vemos um Deus desejoso de se dar a conhecer a nós. E Ele o faz, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Foi Ele quem soprou o fôlego de vida em nós, e é Ele quem pode soprar o sopro da nova vida no ser humano outra vez. Esse é o verdadeiro conhecimento que produz vida.
Por isso Jesus afirmou um texto que é muito lindo e importante para a sua mente e para o seu coração. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o verdadeiro conhecimento que produz vida. Por isso Jesus afirmou que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e conhecer a seu Filho Jesus Cristo. Por isso, diante dessa grande verdade, da necessidade de conhecer a Deus, para termos o conhecimento que produz a verdadeira vida, e diante do desejo de Deus de se dar a conhecer, de se mostrar a nós, de se fazer conhecido, é importante que aprendamos algumas verdades para que esse conhecimento que produz vida esteja muito claro na nossa mente e coração. São verdades que precisamos saber sobre esse conhecimento que produz vida. A primeira grande verdade é que o conhecimento de Deus é fruto da revelação do próprio Deus. Eu costumo sempre dizer, sempre afirmar, porque é um fato: nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele mesmo revela dele. Você não conhece nada mais. Não, você só conhece aquilo que Ele mesmo revela. Isso é fato. E o conhecimento dele é fruto da revelação do próprio Deus. Só conhecemos o que Deus revela de si mesmo. Mas a boa notícia que eu já tenho lhe falado aqui essa noite é que Ele deseja se revelar. Isso não é a boa notícia? Diga para o seu irmão: Deus deseja se revelar para você, irmão. Deus deseja se revelar para você, minha irmã. Ele não quer que o conheçamos superficialmente. Ele não quer que o conheçamos apenas de ouvir. Ele quer que o nosso conhecimento dele seja profundo. Mas para que isso aconteça, Ele está disposto a se revelar. Jó, quando está terminando a sua prova, a sua experiência de fé e de vida, ele faz esta seguinte declaração: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Jó 42, 5 e 6, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Jó achava que conhecia a Deus muito bem. E quando nós lemos Deus falando de Jó, até parece também, né? Que Jó conhecia a Deus profundamente. Até que veio a adversidade, e surgiram muitas perguntas, e ele começou a procurar respostas. Então Deus se revelou, não do jeito que Jó queria, mas do jeito que ele precisava. E isso é importante. Deus não se revelou do jeito que ele queria, mas do jeito que ele precisava. Mas é interessante que durante todo o seu processo, Jó vai dizer que conhece Deus. Ele pensa que conhece, ele acha que sabe, ele pensa que sabe, até que Deus se revela de uma forma que ele não sabia. Então ele precisa reconhecer: eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Perceba que quando Deus se revela, nós reconhecemos a nossa pequenez. Quando Ele se revela, nós conhecemos a nossa pequenez. Muitas vezes achamos que conhecemos a Deus profundamente, e na verdade é apenas de ouvir, é superficial. Por isso o apóstolo Paulo declarou em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Ou seja, é profundo demais, o apóstolo está declarando. Esse conhecimento é profundíssimo, e não tem como nós descobri-lo. Então, meu querido irmão,
por mais que conhecemos, ainda é superficialmente. Eu fico pensando, às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: eu conheço muito bem a palavra de Deus e conheço muito bem a Bíblia. Eu disse: parabéns, porque eu ainda não conheço nada. Eu ainda estou tão na pontinha do iceberg que tem tanto para conhecer que eu não conheço. O fulano é um profundo conhecedor das coisas de Deus. Que bom, parabéns para ele. Quem sabe um dia eu chegue lá também. Depois que comecei a contar, já estou indo já para perto de 40 vezes que li a Bíblia e não conheço nada de Bíblia. Eu estou tentando aprender cada dia, um pouquinho mais. Por quê? Porque eu só conheço aquilo que Ele se revela a mim. E eu preciso entender uma outra coisa importante também. Não só entender a minha pequenez diante da grandeza do meu Deus, mas eu preciso compreender também que os processos pelos quais passamos têm a finalidade de nos levarmos para Deus. Não é para nos afastarmos, e sim para nos chegarmos a Ele. É isso que o Senhor está dizendo a Oséias. Eles vão dizer, Deus está aqui conjecturando e dizendo: eu vou me afastar, e eles vão dizer: Ele fez a ferida, Ele vai curar a ferida. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou permitir isso, para que nesse processo eles possam me buscar. Deus usa aquilo que você passa, querido irmão, não para afastá-lo dele, mas para que você se achegue. Mas pastor, o jeito de Deus se revelar e se manifestar não é como você quer. Acabei de dizer que Deus não se revelou para o Jó como ele gostaria, como ele queria, mas como ele precisava. E Ele quer se mostrar a você, não como você quer, mas como você precisa conhecê-lo, da forma que você precisa conhecê-lo. Isso é importante. Eu fico pensando que eu não posso conhecê-lo como Jeová Jireh, o provedor, se eu não precisar de provisão. Eu não posso conhecer como Jeová Rafá, o Senhor que sara, se eu não passar por enfermidade. Eu não posso conhecê-lo como Jeová Roí, o meu pastor, se eu não me tornar ovelha dele. Eu não posso conhecê-lo sem entender isso. Por isso, então, os processos pelos quais passamos têm essa finalidade de nos levar para Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele fez perguntas que em plena saúde, em plena bonança, ele jamais teria feito. Mas quando ele estava passando pelo seu sofrimento, ele fez perguntas que antes ele não fazia. Ele podia até ver o sofrimento do seu irmão, do seu amigo, mas ele não fez as perguntas. Agora, quando ele experimenta a dor e o sofrimento, ele faz perguntas que ele não tinha feito. E aí Deus vai responder, como eu disse, da maneira dele, para que Jó possa conhecê-lo. Ou seja, precisamos entender essa verdade. O conhecimento de Deus não se dá simplesmente nos bancos de escolas teológicas ou nas escolas dominicais. É muito importante isso, mas ele não se dá apenas aí. Ele se dá através da revelação de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo. E o que precisamos para que ele se dê a conhecer? Desejar e buscar, e entender que as circunstâncias que passamos nos ajudam, nos empurrando para essa busca. Ou seja, o que precisamos para o conhecer é uma coisa só: é desejar conhecê-lo e é buscá-lo. Quando fazemos isso, nós podemos conhecê-lo da forma que ele se revela para nós. O que você precisa para conhecer mais a Deus é desejar conhecê-lo. Amém, meu irmão? Como está o seu desejo de conhecê-lo? Você tem desejado conhecê-lo? Mas qual é a profundidade desse teu desejo? Porque se você desejar conhecê-lo, você vai começar a buscar. E aí entra a importância de você estar
na escola bíblica, buscando conhecimento teológico, buscando através dos cultos e reuniões que você pode, através de leitura da Bíblia, você vai buscar. E quando você buscá-lo, é certo que ele vai se dar a conhecer a você. E quem sabe, como você nunca o conheceu. Não importa se você tem 50 anos de crente, se você tem 30 ou se você tem 80 de idade. O que importa é que ele quer se dar a conhecer. E esse conhecimento só depende de nós, de você e eu, desejarmos e buscar. Porque ele já disse que ele está disposto a se revelar, a se dar a conhecer àqueles que o buscarem. Amém? Pergunta para o seu irmão, está compreendendo isso, irmão? Qual o seu desejo? Qual o desejo que há no seu coração? O conhecimento de Deus é fruto da revelação do próprio Deus, e Ele quer se revelar. Agora a pergunta é se você quer conhecê-lo. Se você deseja isso, e se você desejar, você vai encontrá-lo. A segunda verdade a respeito do conhecimento de Deus que precisamos ter, é que o conhecimento de Deus, ele é fruto de relacionamento com Ele. É andando com Ele que nós vamos conhecendo. Isso eu já sei, mas é importante frisar isso para você uma vez mais. A Bíblia nos revela que as pessoas que mais conheceram a Deus foram aquelas que andaram com Ele. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, Isaac, Jacó, José, Moisés andaram com Deus. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Andar com Deus significa se relacionar com Ele. E quando nos relacionamos com Ele, nós vamos crescendo. Da sarça lá no Horebe, até o Monte Nebo, onde ele contempla a terra da promessa, Moisés teve um crescimento exponencial. Tudo porque ele não abriu mão da presença de Deus e desejou andar com Deus. Teve um determinado momento que foi crucial para o seu conhecimento de Deus. Foi o momento do relacionamento. Quando Deus diz, eu mando um anjo com você e vocês vão estar bem acompanhados. E Moisés diz, não quero anjo nenhum, eu quero a tua presença. Se o Senhor não andar conosco, eu também não vou a lugar algum. Chegou o momento que ele tomou essa decisão, eu não quero andar sem o Senhor, eu não vou a lugar algum se o Senhor não for comigo. Por isso, quando ele chega ao final da sua história, ele está pleno e ele é um homem transformado e ele aceita a vontade de Deus. Não vai entrar na terra da promessa, tá bom, Senhor, eu me sujeito àquilo que o Senhor está dizendo. Ou seja, meu querido irmão, o relacionamento é que nos faz conhecer a Deus. O relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com Ele, é provável que você não conheça. Eu conheço Deus. Quanto você se relaciona com Ele? Fica no ar, né? Embasbacado, porque na verdade não se relaciona com Ele. A maior revelação de Deus se deu em Jesus Cristo. Amém, irmãos? A maior revelação que Deus podia fazer, Ele fez em Cristo Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus fez, quando Ele veio, quando Ele esteve aqui, quando Ele iniciou o seu ministério terreno, foi chamar um grupo de homens, a quem Ele chamou de apóstolos. E Ele chamou esses homens, que Ele denominou apóstolos, para o relacionamento com Ele. Quando chega o momento da sua partida, Ele diz aos seus discípulos, estou voltando para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Nesse momento, Filipe lhe pede que lhe mostre o Pai, e Jesus vai lhe dizer, é exatamente isso que eu estou fazendo, desde o começo. Estou mostrando o Pai para vocês, porque o Pai, temos uma intimidade tão grande que somos um. O relacionamento com Jesus nos introduz no relacionamento com o Pai. Por isso Jesus diz que é Ele o Pai que vem habitar no coração do crente.
E mais tarde nós descobrimos que o Espírito Santo vem também. Porque a Trindade divina é indivisível. Por essa razão, o relacionamento com Jesus é imprescindível. O conhecimento de Deus é fruto de relacionamento. Eu só conheço uma pessoa se eu me relacionar com ela. Essa é a verdade. Se eu tiver intimidade com ela, aí eu posso dizer que conheço essa pessoa. Olha aí ao seu redor. Olha aí, por favor, ao seu redor. Quantas pessoas você conhece aqui nesse templo? Quantas pessoas você conhece aqui nesse templo? Quantas pessoas você conhece? Você sabe que um irmão que você vê esporadicamente gosta ou não gosta? Você sabe? Você sabe? Todo mundo conhece aqui esse irmão? Quem é que conhece esse irmão? Levanta a mão. Esse irmão grisalho aqui, amém. Muito bem. Mas você conhece ele mesmo? Ou só de ver aqui na igreja? Mas só de ver aqui você diz, eu conheço. Mas conhece mesmo? Você sabe do que ele gosta? Quem é que levantou a mão aí? Levanta a mão aí, bem alto. Quem é que levantou a mão? Ele gosta de chimarrão ou de tererê? Hã? Será? Qual é a profissão dele? O que ele faz na vida? Hã? Às vezes você diz, eu conheço, mas conhece. Quanto você conhece? Ah, conheço Deus, mas quanto você conhece de Deus? É tão superficial, não é verdade? Por isso, como é que você pode conhecer alguém? Se relacionando com essa pessoa. Se relacionando com ela. Vocês veem aqui esse irmão aqui, todo domingo aqui na igreja, não vem? Fica em pé aí, irmão Ibanor. O nome dele é Ibanor, para quem não sabe, tá? Quem é que não sabia que era Ibanor o nome dele? Levanta a mão. Quem não sabia que o nome dele era Ibanor? Levanta a mão, sem vergonha. Muito bem, ele está aqui todo domingo, viu? Boa parte de vocês que estão aqui também todo domingo não sabia o nome dele. Tá certo? Agora eu pergunto, quem é que vê ele aqui sempre e diz, ah, conheço aquele homem lá da igreja? Quantos de vocês já viram ele aqui várias vezes? Levanta a mão. Agora eu pergunto, você conhece ele? O que ele faz da vida? Qual é a profissão dele? Você sabe o nome da esposa dele? As irmãs podem saber, alguns que vêm na União Feminina, né? Obrigado, meu irmão, pode sentar. Como é que você pode conhecer esse homem? Como, irmão? Se relacionando com ele. Indo lá na casa dele, tomando café com ele, conversando com ele, caminhando com ele. E aí chega alguém e diz assim, eu conheço Deus. Você está brincando com a minha cara. Em primeiro lugar, nós vamos levar a eternidade toda para dizer assim, eu estou conhecendo um pouquinho de Deus a cada dia. Mas o fato é que alguns, o que eu estou falando aqui agora, é que alguns se contentam com conhecimento superficial de ver de longe. Ah, conheço ele, até sei o nome dele, mas você não sabe nada mais além disso. Porque para conhecer você tem que ter relacionamento. E sabe por que muitas vezes a gente não tem esse relacionamento? Porque relacionamento demanda tempo. Tempo de ir na casa, tempo de sentar, tempo de conversar, não é verdade? O relacionamento com Deus não é diferente. Aí você tem 2 minutos de oração na hora da refeição, quando ora, e quero dizer para você, mas eu já falei isso aqui, vou falar de novo, por amor de Jesus, ore nas suas refeições pelo menos, para agradecer a Deus pelo seu alimento, no café da manhã, no seu almoço, na sua janta, se for no restaurante, se for na presença de outras pessoas, ore, não tenha vergonha de agradecer o seu Deus, pela provisão que Ele te dá em qualquer lugar, né? Não seja um ingrato que já chega à mesa e vai comendo sem nem agradecer a Deus. Mas tem gente que tem 1 minuto de oração, e isso na hora da refeição, e ainda diz que conhece Deus. É possível isso, irmão? É possível? Não é possível. Você não conhece coisa alguma, mas Ele quer se revelar.
O primeiro ponto que eu acabei de falar, eu disse que Deus tem desejo. Mas para que isso aconteça, você precisa de relacionamento com Ele. É no relacionamento que nós conhecemos aquilo que Ele quer se revelar a cada um de nós. O conhecimento de Deus é fruto de relacionamento com Ele. Se você se relacionar com Ele todos os dias, você vai conhecê-lo um pouquinho mais. Isso é verdade. O conhecimento de Deus produz vida, mas é fruto de relacionamento com Ele. Só o conhecerei se me dispuser a me relacionar com Ele. E relacionamento demanda tempo, irmão. Tempo de você orar, de estar aos pés dEle, tempo de ler a palavra, tempo de estar assentado com Ele. Relacionamento é que faz com que você o conheça de verdade. O conhecimento de Deus é fruto de relacionamento. E para isso Jesus Cristo veio. Ele veio nos reconciliar com Deus. Eu digo que nós somos pessoas estranhas, porque o Senhor abriu o acesso que estava impedindo a nossa entrada na presença de Deus. Jesus veio, morreu naquela cruz, né? O seu sangue abriu um novo e vivo caminho, rasgou-se o véu, agora você tem acesso a Ele a todo instante. Esse acesso eu e você não tínhamos, porque éramos inimigos dEle. O pecado nos fez inimigos dEle, mas Ele veio, Ele morreu, você recebeu Ele como seu Salvador. Se não recebeu, pode fazê-lo ainda essa noite. Mas o fato é que Ele veio para que você pudesse se relacionar com o Pai, e mesmo assim nós temos dificuldade de fazê-lo. O acesso é livre. Você não precisa de um sacerdote, de um intercessor, você mesmo chega na presença de Deus. Você não precisa nem da Maria, nem do João, nem do Pedro, porque você mesmo chega na presença dEle. Você não precisa de ninguém, do pastor, do profeta, da profetisa, você mesmo chega na presença dEle. Você não precisa de ninguém intercedendo por você, no sentido desse relacionamento. Nós precisamos sim uns dos outros, da oração dos outros, da intercessão uns pelos outros, mas no nosso relacionamento com Deus, nós não precisamos de qualquer intermediário, é você e Deus. Isso porque Jesus veio para fazer isso, para que eu e você pudéssemos nos relacionar de novo com Ele. Meu querido irmão, deixa eu te contar uma coisa para você não esquecer. E se você já sabe, você vai recordar isso. Jesus não veio aqui para te levar para o céu. Jesus veio aqui para reatar o seu relacionamento com o Pai que estava quebrado. Foi isso que Ele veio fazer. O céu é só consequência, porque Ele diz assim: bom, agora que você é meu amigo, eu quero que você more onde eu moro. O céu é só consequência disso. Porque na verdade o que Ele veio fazer é reatar o nosso relacionamento com o Pai, que estava quebrado, que não tinha como nos aproximar dEle, não havia meio. Então Jesus veio e Ele então reatou o nosso relacionamento com Ele. E agora, para nos manter pertinho dEle por toda a eternidade, Ele quer levar-nos para o céu para estarmos com Ele. Mas o que Ele veio fazer não foi simplesmente levar para o céu, foi reatar esse relacionamento que estava quebrado. Pergunta para o seu irmão: você compreende isso, irmão? Compreende essa verdade? Só conhecerei se me dispuser a me relacionar com Ele, e relacionamento demanda tempo. Essa é a verdade. Que Deus nos ajude a compreender isso. E a terceira verdade acerca do conhecimento que produz vida é que o conhecimento de Deus resultará em ação. Não tem como conhecer Deus e permanecer inerte e permanecer sem uma atitude. Não tem como, meu querido irmão. Não existe. Por isso, através de Daniel, o Senhor nos fala: e aos violadores da aliança, Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Não há como conhecer Deus e não agir.
Quanto mais conhecemos Deus, mais nos dedicamos à sua causa. Quanto mais conhecemos Deus, mais amaremos aquilo que Ele ama. Eu não posso, irmãos, conceber que alguém que diga que conhece a Deus e não ama aquilo que Deus ama. É impossível isso. Quanto mais o conhecemos, mais amaremos aquilo que Ele ama, mais buscaremos a santidade, mais odiaremos aquilo que Ele odeia. Quanto mais conhecermos a Ele, mais a palavra encherá o nosso coração. Ninguém que conheça a Deus permanecerá na mesma situação. Meu querido irmão, se você diz que conhece a Deus, mas você ainda está na mesma situação do ano passado, do mês passado, da semana passada, me desculpe a sinceridade, você não conhece nada. Porque se você conhecê-lo, Ele vai mudar a sua condição e você vai agir de uma forma diferente. Você vai ter atitude, porque quem conhece a Deus se torna forte e ativo. Quem conhece a Deus tem uma fé poderosa para fazer proezas. Essa é a verdade. Ninguém que conheça a Deus permanecerá na mesma situação ou condição. Primeiro porque quando conhecemos a verdade nos libertará, nos liberta. E uma coisa importante, a verdade não é um conceito abstrato, a verdade é o próprio Senhor Jesus. Ao conhecer Jesus, nós somos livres para viver o que Deus planejou para nós. Ao conhecermos Jesus, nós desejaremos fazer tudo o que lhe agrada, assim como Jesus faz em relação ao Pai. Jesus disse que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. O que vai nos alimentar é fazer aquilo que agrada ao Pai. É isso que vai te alimentar. Por isso, conhecer Jesus é conhecer a verdade que liberta. Liberta de você mesmo, liberta das amarras que te impedem de tomar decisões e atitudes a favor de Jesus. Te liberta daquilo que está te escravizando. E você passa a desejar, comer essa comida maravilhosa que é fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que agrada o Pai. O conhecimento de Deus não permitirá a nossa inércia, a nossa falta de ação. O conhecimento de Deus nos tornará forte e nos levará a fazer proezas, grandes feitos. Andando com Ele, a nossa fé cresce e podemos realizar grandes coisas. Pergunta para o seu irmão, você está compreendendo isso, irmão? É importante compreender essas verdades. O conhecimento de Deus resultará em ação. Não acredito que alguém esteja conhecendo a Deus e não esteja tomando atitudes para alinhar o seu coração com o coração de Deus, que não esteja amando mais a Deus, se dedicando mais a Ele, se consagrando mais a Ele, buscando mais a santidade dEle. Isso com atitudes práticas, não na conversa fiada, eu vou e não sai do lugar. Quando a gente conhece a Deus, é atitude, é aquilo que Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele foi purificado, ele viu um pouquinho da glória de Deus. Então, diante do que ele tem de revelação, ele toma atitude, porque não tem como conhecer Deus e não tomar atitude. Então você não o conhece. Se você o conhece, ele te liberta para tomar as atitudes necessárias para o seu crescimento espiritual e na fé. Amém, meu irmão? Deus espera que o busquemos. Deus trabalha o tempo todo através dos seus processos para que tenhamos o desejo de buscá-lo. Foi isso que ele revelou através de Oséias: eu vou me afastar para que vocês sintam a minha ausência, então vocês vão precisar de mim. E então, precisando de mim, vocês vão se arrepender de pecar contra mim. Então vocês me buscarão.
porque vocês sabem que eu posso curar as suas feridas. Então, quando vocês me buscarem, vocês terão a certeza de que me acharão. O conhecimento de Deus muda a nossa vida e a nossa história. O conhecimento de Deus produz verdadeira vida. Por isso precisamos entender essas 3 verdades importantes sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é fruto da revelação do próprio Deus. Jesus é a prova clara do quanto Ele quer se dar a conhecer. Conheça Jesus e você vai conhecer tudo sobre Deus. O conhecimento de Deus é fruto de relacionamento com Ele. Por isso, só o conhecemos se nos relacionarmos com Ele. O conhecimento de Deus não é apenas para nos entupir de saber, ele é para nos levar a agir e a buscar a vontade de Deus e fazer a obra que Ele requer que façamos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.